Nessa sexta-feira, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Esta semana estamos estudando hermenêutica bíblica, a ciência, a arte de interpretar textos. Queremos finalizar então o nosso estudo essa semana. Para tanto, eu convido você a me acompanhar na leitura do nosso material teológico e nós também estaremos tecendo comentários para o nosso melhor entendimento. Quero ser breve aqui em falar sobre exegese textual e contextual e também em exegese contextual bíblica e contextual histórica, para depois fazer um fechamento, né? Falando principalmente acerca da necessidade de estudarmos a Bíblia de forma devocional, tá bom? Então vamos lá? Exegese textual e contextual. Princípio de interpretação, em que o texto bíblico é focalizado como um todo e o significado dependente do contexto para uma correta compreensão. Ou seja, aquilo que nós vemos abordando em hermenêutica bíblica, né? Não se pode jamais criar ou formalizar, né, uma doutrina a partir de um texto isolado. Sempre tem que se levar em consideração o contexto, né, para que a gente possa ter uma interpretação correta, certo? Segundo esta corrente de interpretação, é preciso manter em mente a inclinação do pensamento de todo o texto sagrado, para se obter uma visão real do que o texto está realmente querendo dizer. Então, quando nós lemos uma passagem isolada, nós sempre temos que levar em consideração todo o contexto da Bíblia Sagrada. Se ferir, né, se aquele texto isolado que nós estamos lendo, a nossa interpretação ferir todo o contexto da Bíblia Sagrada, nós devemos descartar essa interpretação, porque ela pode ter certeza que está equivocada, está errada. Tem que ser coerente com todo o contexto da Bíblia Sagrada. Tá? Pois bem, exegese contextual bíblica e contextual histórica. Princípio de interpretação em que o contexto bíblico realiza-se na própria Bíblia. Tá? O contexto histórico leva em consideração a época em que o autor escreveu. Por exemplo, o apóstolo João, quando ele escreveu o livro do Apocalipse, né? Qual era o contexto histórico da época em que João escreveu o livro do Apocalipse? O Império Romano dominava, certo? Israel era uma nação vassala, né, do Império Romano. Ou melhor dizendo, né, meus irmãos, na verdade Israel já estava na diáspora, né? Porque João escreveu o livro do Apocalipse entre os anos, mais ou menos no ano 95, 96 depois de Cristo, e desde 70, né? Desde 70, ou seja, 25 anos mais ou menos antes de João escrever, o general Tito invadiu Jerusalém, certo? Destruiu o templo, a cidade, certo? E os judeus foram espalhados por todas as nações da terra para viver a sua maior diáspora. O que era a diáspora, né? Era quando os judeus viviam, então, em solo estrangeiro. Isso já havia acontecido algumas vezes na história, como, por exemplo, em 586, quando viveram em solo estrangeiro na Babilônia, por exemplo. Mas agora, então, a partir de 70 depois de Cristo, os judeus vão viver a maior diáspora de todos os tempos, né? Pois bem, e quando João então é lançado na ilha de Patmos, onde ele vai ter a revelação do Apocalipse, certo? O contexto histórico, o imperador que estava no trono, né? No governo de Roma na época era Domiciano, chamado segundo Nero, porque era tão terrível quanto foi Nero, tá? E a perseguição contra a igreja nesse contexto histórico de João era simplesmente implacável. Para os irmãos terem uma noção, no ano 70 depois de Cristo, o imperador Vespasiano inaugurou o Coliseu, aquele monumental estádio para 50 mil espectadores em Roma, e numa festa de cerca de 100 dias
foram executados, assassinados com requintes de crueldade mais de 10.000 cristãos na arena do Coliseu. Continuando, em alguns casos a própria Bíblia oferece o contexto histórico, mas noutros é preciso recorrer a livros que abordem questões culturais e históricas. Então eu sempre recomendo, né? Quando você vai ler a Bíblia Sagrada, você fazer uso de uma boa Bíblia de estudo, você fazer uso de um bom comentário bíblico, de um bom dicionário bíblico, de livros que vão tratar acerca dos períodos históricos, né, onde os livros e os livros da Bíblia Sagrada foram escritos, os autores, né, da Bíblia Sagrada viveram, para se compreender bem o pano de fundo da época, o contexto histórico, cultural da época em que os livros da Bíblia foram escritos, em que os escritores da Bíblia viveram, certo? Para finalizar, meus irmãos, a necessidade de estudarmos a Bíblia de forma devocional. O cristão precisa estudar as Escrituras de forma devocional. Em primeiro lugar, o que é estudar a Bíblia de forma devocional? É estudar a Bíblia com devoção, ou seja, com temor, tremor, respeito, reverência, sentimento de adoração, certo? Isto é estudar a Bíblia de forma devocional. O cristão precisa estudar as Escrituras de forma devocional, dedicando-se à oração e pedindo a orientação do Espírito Santo para uma compreensão melhor do texto sagrado. No Salmo de número 119, verso 97, o salmista disse: Ó, quanto amo a tua lei! É a minha meditação em todo o dia. A melhor maneira de se entender um livro é conversando com o seu autor. Deus é o autor da Bíblia. Jesus Cristo é o seu tema central. E o Espírito Santo é o inspirador dos escritores sagrados e o seu real intérprete. Amém? Meus irmãos, para finalizarmos, quero falar um pouco sobre isso. Nós temos aqui frisado a necessidade de nós nos utilizarmos das regras da hermenêutica, ciência, arte de interpretar textos. Para nós, quando lemos, quando estudamos a Bíblia Sagrada, nós nos utilizando das regras da hermenêutica, nós termos a certeza que estamos interpretando os textos de forma correta, de forma sadia, certo? De forma clara. Porém, nunca podemos nos esquecer. Não adianta de nada nós nos utilizarmos apenas das regras da hermenêutica. É necessário também nós reservarmos um período do nosso dia para dobrarmos os nossos joelhos e conversarmos. O que é oração? Oração é conversar, é dialogar, é se comunicar com o autor da Bíblia, que é Deus, o sumo autor, certo? Nós sabemos que foram cerca de 40 os escritores dos 66 livros da Bíblia Sagrada. Mas quem os ordenou, os inspirou, certo? Foi o Senhor nosso Deus. O Senhor nosso Deus é o sumo autor, certo? Jesus Cristo é o tema central e o Espírito Santo é, né, o real intérprete da Bíblia Sagrada. Então, quando nós fizemos este somatório de coisas, conversamos com o sumo autor da Bíblia diariamente, reservamos um período do nosso dia para dobrarmos os nossos joelhos, buscarmos a face do Senhor em oração e nos utilizando das ferramentas da hermenêutica, pode ter certeza, meu irmão e minha irmã, que nós vamos estudar a Bíblia Sagrada com excelência, nós vamos interpretar os textos sagrados de forma correta e nós então seremos pessoas espiritualmente abençoadas, com uma fé sadia, uma fé equilibrada, uma fé poderosa e poderemos estar também servindo de canal de bênção para outras
dezenas, centenas e milhares de vidas que irão nos ouvir ministrar a palavra do Senhor nosso Deus. Amém? Então, para reforçar, né? Nunca esquecendo, não podemos simplesmente ficar somente na hermenêutica quando estudamos a Bíblia Sagrada. Temos que, sim, nos utilizarmos das regras da hermenêutica. Isso muito vai nos auxiliar, mas somente isso não basta. Temos que estudar a Bíblia com devoção, de forma devocional, certo? Ou seja, com respeito, com reverência, com temor a Deus, buscando no Senhor em oração sempre o seu auxílio para que nós possamos ser bem-sucedidos no estudo da Bíblia Sagrada. Amém? Meus irmãos e irmãs, eu desejo a todos vocês um maravilhoso e abençoado final de semana. Até segunda-feira, querendo Deus, com mais uma matéria do nosso curso, do nosso mini, né? Eu digo mini porque é um curso básico de forma bastante resumida, mas creio que tem sido proveitoso para todos nós. Tá? Até segunda-feira, querendo Deus, com mais uma matéria do nosso mini curso básico de teologia. Deus os abençoe na pessoa bendita e maravilhosa do Senhor Jesus. Amém.